Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui nesse domingo. Viva te Coriezo, percor Maria, nesse 16º domingo do tempo comum, nesse dia 19 de junho de 2020. E nesse domingo, quando nós fazemos então aqui uma homilia maior, uma homilia mais elaborada aqui, e a gente segue a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, segue aqui os santos padres da igreja nessa reflexão que nos ajuda a jogar luzes, né? Para nós interpretarmos então aí o Santo Evangelho. Eu convido você então a passar esses minutos aqui no Teoses e jogar luzes aí na sua meditação dominical. O Evangelho desse domingo é de Mateus, capítulo 13, versículo 24, 43. É um evangelho grande, é um evangelho onde fala de parábolas. E a parábola central do evangelho é o joio e o trigo, que todos nós aqui já ouvimos de alguma forma. Se você não ouviu, então você para o vídeo, vai lá ler o evangelho para você saber do que nós estamos tratando. Eu não vou ler aqui porque é grande, nós vamos perder bastante tempo na reflexão, mas você vai ouvir isso na missa, você vai ouvir isso nesse domingo, 16º domingo do tempo comum. Então, a parábola principal é a parábola do joio e do trigo, a parábola. Depois tem a parábola do fermento e depois então a parábola do grão de mostarda. E aqui então eu quero jogar luzes aqui na nossa reflexão sobre o joio e sobre o trigo. Primeiramente, os padres da igreja aqui, né, São Tomás de Aquino fazendo essa catena, fazendo esse ajuntamento, esse agrupamento de reflexões dos padres da igreja, que é a Catena Áurea. Os padres da igreja chamam aqui o joio de cisânia. Muito interessante que aqui eles referem muito. Então o joio e o trigo, ou a cisânia e o trigo, elas são muito idênticas. Então na primeira, quando você bate o olho no campo, quando você olha, você não consegue identificar o que é o joio, o que é o trigo. Você tem que ir, dar uma olhada ali, dar uma garimpada, olhar mesmo ali com atenção, e aí então você vai conseguir discernir o que é o joio e o que é o trigo. Na alegoria dos padres da igreja, na alegoria aqui da Catena Áurea, o joio são as pessoas más, as cisânias são as pessoas más, e aqui o trigo são as pessoas boas que estão no mundo. O campo é o mundo. O campo é onde você está, é onde nós estamos. E nós, então, temos perto de nós o mal, as pessoas más e o mal e o bem. Então, essa alegoria aqui dos bons e dos maus é a alegoria do joio e do trigo, de certa forma. Externamente, temos o joio e o trigo, e internamente também nós temos isso dentro de nós. Então, externamente, nós temos pessoas, nós conhecemos pessoas que são más. A gente olha para o mundo, a gente vê a maldade implantada no mundo, a gente vê o joio, a gente vê a cisânia no meio de nós. Mas eu digo para você que isso é bom. De certa forma, isso é muito bom. Os padres da igreja dizem que é bom porque nós que somos aí o trigo, nós olhamos para o joio, e nós então temos que ter paciência para com o joio, porque o joio tem também a possibilidade, com a graça de Deus, de transformar-se em trigo. Por isso que é muito útil, porque tendo o mal no meio de nós, separa aquilo que é bom, a gente consegue discernir o que é bom, a gente tem que ter paciência para com o joio, porque o joio pode também se tornar bom. E olhando então para o joio, nós conseguimos então discernir em nós, na igreja, discernir neste mundo o que é bom. Então, na realidade, o joio ele é bom. É bom que tenha o joio. Por isso que o Senhor vai dizer aqui hoje, quando ele pergunta, não semeastes semente boa no teu campo? Queremos então, vamos arrancar, queres que vamos arrancar o joio? Versículo 28, então o dono respondeu, não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixa crescer um e o outro até a colheita. Deixa crescer, porque quem julga
quem vai julgar esse mundo é o próprio joio, a própria cisânia e o Senhor. Você não tem que ficar julgando. Você tem que olhar para os maus, para os exemplos maus que tem, rezar para eles se converterem, rezar para o povo se converter e olhar para você e falar: eu não quero ser assim, eu não quero ser um joio, eu não quero ser uma cisânia. E aí então, Santo Agostinho vai dizer aqui, por isso diz que tais pessoas não devem ser arrancadas desta vida, o joio, para que ao matar os maus, não mate também os bons, que poderão ser também no futuro, ou para isso, não prejudique os bons aos quais os maus são úteis, mesmo que contra a sua vontade. É útil. O mal é útil para nós, porque você discerne no seu interior qual que é o caminho que você tem que seguir, e você também tem que servir de paciência, de amor para com as outras pessoas, e isso está lá no questionamento de Mateus, Agostinho, capítulo 12, versículo 2, e isso transforma você, isso transforma a tua vida, então é bom. E olha, dentro da igreja existe muita coisa má também, e aqui então os padres da igreja falam muito sobre os cismáticos, hereges, pessoas que se disfarçam aqui de trigo, mas na realidade são joio, são cisânia, estão no nosso meio para dissipar a igreja, para semear a cisão, para semear as coisas que são más. E aí então, hoje a gente olha para a igreja, a gente vê que isso acontece mesmo. Porque tantas pessoas hoje querem misturar o mundo na igreja. Quantas pessoas hoje não querem ser radicais? Quantas pessoas hoje não querem ser tradicionais? Quantas pessoas hoje querem que tudo vá embora? Quantas pessoas hoje dentro da igreja não são zelosas, acham que a igreja é um carnaval, acham que a igreja você pode fazer tudo que der na cabeça, der na telha? Isso é joio. Isso é joio. Joio semeando coisas doutrinais erradas, doutrinas erradas, cismáticos, hereges, pessoas que não querem ser direitas, pessoas que não querem ser radicais, acham que isso é bobagem, que bobeira, querem fazer a sua própria igreja dentro da igreja, querem fazer o seu próprio mundo dentro do mundo, querem fazer o seu reino dentro do próprio reino. São as cismáticas, são as pessoas cismáticas, pessoas hereges, que não estão muito distante de nós. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser uma catequista, pode ser qualquer um, pode ser pessoas que não querem e querem ter uma fé morna, querem ter uma fé mais ou menos, e isso é bom para nós. Isso é bom para nós, porque você olha para um cismático, você olha para um herege, você olha para uma pessoa mais ou menos da igreja e você fala: eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser como essa pessoa. Eu não vou seguir essa pessoa. Eu não quero ser assim como ela é. Eu quero seguir a doutrina certa. Eu quero ter uma identidade católica. Eu quero seguir porque eu tenho que prestar contas a Deus. Você não tem que prestar conta para o joio. Você não tem que prestar conta para os maus. Você não tem que ficar adulando o mal, adulando as pessoas que são maus. Você tem que seguir o seu caminho correto. Seguir o seu caminho para ser um trigo do Senhor. E aí então, os padres da igreja vão dizer mais ainda, né? Aqui, que é super interessante as reflexões aqui, principalmente de Santo Agostinho, né? Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer e você não tem que insistir para as pessoas acreditar no jeito que você é ou aquilo que você acredita. Santo Agostinho vai dizer aqui, mas alguns ainda costumam clamar: não somos livres para crer e não crer? Claro que você é livre para crer e não crer. Contra quem Cristo usou de violência? Contra quem Cristo usou de violência para acreditar? Às vezes, nós entramos em tantos debates na internet, entramos em tanta confusão. Às vezes nós queremos lutar, nós queremos levar uma bandeira. Claro que você tem que levar, claro que você tem que ser o cruzado, claro que você tem que fazer o bem na igreja. Mas aqui, Santo Agostinho, aqui está dizendo na sua epístola clássica, no capítulo 3 aqui, está dizendo com quem Deus usou aqui de violência. Com quem Deus aqui usou de violência? No latim, cui vim Christus indulite, quem cogite. Quem que Deus então aqui coagiu, usou de violência? Quem foi coagido por ele? Eis o exemplo de Paulo,
que reconhece o primeiro o Cristo que coage, depois o que ensina, primeiro o que fere, depois o que consola. É admirável que aquele que, coagido pela penalidade corporal, abraçou o Evangelho, tenha trabalhado pelo Evangelho mais do que todos os outros que aceitaram pela palavra. O Senhor não coage, Ele só faz cair do cavalo. Ele só mostra que dá errado. Ele só mostra, deixa para o Senhor mostrar. Rezemos para aquelas pessoas dentro da própria igreja que não creem como você acredita, como eu acredito. Temos muitas pessoas, tem pessoas dentro da igreja que não acreditam em Maria, que não reza o rosário, que não acredita na missa, que acha que a missa é uma festa, é um evento social, que não lê, que não estuda, que não procura fazer as coisas certas. O joio está espalhado para tudo enquanto é lado, o joio está espalhado no meio de nós. Mas aí então, deixemos isso para a ceifa, deixemos isso para aqui, como diz o Evangelho, deixemos isso para o juízo final. O campo é o mundo, a boa semente está no reino, o joio é o maligno e os ceifadores são os anjos, a colheita é o fim dos tempos. E vai dizer aqui, Jerônimo, no seu comentário a São Mateus, quando diz que o molho de cisânia são lançados no fogo e o trigo é congregado no celeiro, é claro que quer dizer que os hereges, os hipócritas, serão queimados no fogo do inferno, mas os santos, que são chamados de trigo, serão recebidos no celeiro, isso é, nas moradas eternas. O que você tem que continuar? O que você tem que fazer? Você tem que continuar pregando a palavra, com a sua vida, com o seu exemplo. Às vezes você se sente como a parábola de hoje, um grão de mostarda. Os padres da igreja, São Gregório, Santo Hilário de Poitiers, São Jerônimo, diz que a semente de mostarda, o grão de mostarda que cresce, que é jogada na terra e depois cresce, é Jesus Cristo, que foi morto, foi a semente jogada no sepulcro e cresceu, e hoje é a árvore da igreja. Os padres da igreja dizem ainda que esse grãozinho de mostarda do evangelho de hoje é a semente do evangelho, que é você, que sou eu. Que parece que nós não somos nada diante de uma multidão que quer nos engolir. Diante de uma multidão, diante dos maus que estão dentro da igreja, que estão ao nosso redor, que não querem seguir a doutrina, que não querem ser tradicionais, que não querem ser radicais. Parece que nós somos engolidos dentro da congregação, fora da congregação, os maus, as pessoas que não querem ser radicais, parece que nós somos engolidos, mas você é a semente de mostarda. E a semente de mostarda, como diz aqui São Gregório, no seu livro de moral, no capítulo 19, versículo 1, ele mesmo é o grão de mostarda, que plantado no jardim do sepulcro, ressuscitou com uma grande árvore. Foi um grão quando morreu e era uma árvore quando ressuscitou. E o grão, por causa da humanidade da carne, é a árvore que por causa do poder de sua majestade. O grão de mostarda é a pregação do evangelho, que parece que não é nada. Você parece que não é nada, mas semeada no coração dos bons ou nos maus que vão se tornar trigo novo, pode se transformar numa grande árvore, na árvore da eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, não desistamos nunca, apesar que ao nosso redor tem muita coisa errada e muita coisa má. Não desistamos nunca de semear a palavra, porque algo que é ínfimo, alguém que semeia que é pequeno, com a graça, com a misericórdia, com o Espírito Santo, pode se tornar uma grande árvore. Ó doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame mais e mais. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.